No mundo da tecnologia, a Controle do ar tá verdadeira aqui? mudança começa com um movimento. Movimento de Obrigado. Ainda indivíduos, não. de inovação e de criatividade. E é através desse movimento que nasceu uma revolução que está mudando o segmento. Tudo começou com a nossa vontade de fazer parte da solução da vida das pessoas, empresas e comunidade. Por meio de tecnologia e soluções inovadoras, iniciamos a missão que mudou para sempre nossa interação com o mundo. Uma revolução que continua a inspirar, desafiar e se enraizou na forma que nos comunicamos com os nossos clientes. Na nossa jornada, não apenas acompanhamos as mudanças, mas construímos pontes entre empresas e consumidores. Cada produto, cada serviço, cada pessoa é uma peça fundamental do nosso compromisso com a excelência e a transformação. Pascoaloto, somos parte da solução. No mundo da tecnologia, a verdadeira mudança começa com um movimento. Movimento de indivíduos, de inovação e de criatividade. E é através desse movimento que nasceu uma revolução que está mudando o segmento. Tudo começou com a nossa vontade de fazer parte da solução da vida das pessoas, empresas e comunidade. Por meio de tecnologia e soluções inovadoras, iniciamos a missão que mudou para sempre nossa interação com o mundo. Uma revolução que continua a inspirar, desafiar e se enraizou na forma que nos comunicamos com os nossos clientes. Na nossa jornada, não apenas acompanhamos as mudanças, mas construímos pontes entre empresas e consumidores. Cada produto, cada serviço, cada pessoa é uma peça fundamental do nosso compromisso com a excelência e a transformação. Pascoaloto, somos parte da solução. Gerenciar treinamentos de forma manual e desconectada está tomando muito do seu tempo? Com a Scaffold, crie conteúdos com IA, personalize a aprendizagem com avaliações adaptativas e acompanhe relatórios avançados integrados ao Power BI. Tudo isso com APIs que conectam sua plataforma a qualquer sistema e acesso a 1.500 títulos de conteúdo. Gestão completa e eficiente do desenvolvimento de talentos é com a Scaffold. Solicite sua demonstração agora.
Bom dia, pessoal, tudo bem? Vou dar mais alguns minutinhos para começar e eu aproveito e passo a palavra do grupo, do evento, do Sensib, e logo em seguida, Fernando vai assumir esse incrível miniclube. Acho que o professor está enfrentando algum probleminha. Em nome do Grupo Linda, quero agradecer a todos que estão presentes hoje. Hoje é o nosso último dia de Sensib, temos diversos minicursos. Queremos agradecer muito a Pascoaloto por esse minicurso incrível que eles vão estar oferecendo para todos os participantes. Agradecer ao Fernando por estar aqui hoje. E, Fernando, passo a palavra para você. Pode começar, sinta-se à vontade. Bom, legal. Bom dia a todos os alunos, obrigado pela participação. Nós, em nome da Pascoaloto, agradecemos aí o momento de poder compartilhar um pouco e falar um pouquinho sobre um tema tão relevante e tão aquecido no momento, que quando a gente fala de segurança cibernética. De uma apresentação que eu vou seguir aqui para ir abordando os tópicos, para a gente ir conversando em cima dela. Deixa eu compartilhar minha telinha aqui, vamos lá. Vocês conseguem ver minha tela? Tudo tranquilo? Perfeito. Legal. Bom, eu vou iniciar primeiro explicando o tema, né? Vamos falar um pouquinho sobre incidente cibernético, resposta a incidente cibernético e a estratégia de como isso tudo funciona. A ideia é trazer um overview geral de uma visão de como você se preparar para ter uma estrutura confiável e segura, seja na sua corporação, seja na sua casa, seja em qualquer ecossistema que você toque, seja uma universidade, seja onde for. A ideia é que você tenha métodos seguros para que você consiga ter uma infraestrutura condizente e segura para prover um serviço, para poder ter um acesso confiável e tudo mais. Bom, eu começo inicio apresentando a Pascoaloto. A Pascoaloto é uma empresa que é instanciada inicialmente em Bauru, Marília, Ribeirão Preto, Agudos, com um olhar de serviços financeiros, serviços de BPO, e é uma empresa aí que está bem, vou dizer que, além de ser muito sólida, com grandes investimentos em cibersegurança e segurança da informação. Hoje a Pascoaloto é uma empresa modelo nesse quesito, e eu vou compartilhar um pouquinho de como que é o nosso olhar de segurança e como que é o nosso dia a dia também. Continuo me apresentando. Eu sou o Fernando Ortega Ferrazoli, sou o CISO da companhia Pascoaloto. Bom, eu sou um cara de mercado, inicialmente, tenho um bom tempo de experiência aí. Já naveguei por áreas de
de infraestrutura, engenharia de redes, network security, nas áreas diretamente de cyber, propriamente ditas, né? Inicialmente essas áreas não existiam no passado, né? Foram evoluindo, né? Chegando ao nome que elas têm hoje. Hoje eu tenho alguns times abaixo de mim, não só apenas segurança da informação e cibersegurança, também tenho governança de TI e auditoria. Então e eu vou também explicar um pouquinho de como essas áreas são ligadas. Quem escuta, né, pensa assim, pô, mas como que uma área de governança se liga com uma área de segurança e como se liga com uma área de auditoria, por exemplo, né? Eu vou falar um pouquinho sobre. Abaixo tem meu e-mail e meus contatos, caso alguém gostaria de se contatar com a gente, tirar alguma dúvida, estamos todos aí dispostos a responder. Bom, eu vou iniciar falando de estratégia. Nada adianta você ter um grande conhecimento em responder incidente, nada adianta você ter um monte de tecnologia, nada adianta você ter uma série de produtos de segurança efetivos desconexos que não se falam. De nada adianta você ter time treinado e não ter ferramenta, de nada adianta você ter. O que eu quero dizer é que você precisa de todo um ecossistema muito funcional e integrado, coeso e com muita sinergia para que isso funcione de modo eficiente numa hora de problema. Não só na hora de problema, né, mas também para garantir que os problemas não aconteçam. Então, isso vem desde um monitoramento assertivo, vem desde uma análise correta, desde time treinados para entender o que realmente é uma vulnerabilidade, o que realmente é um risco, o que não é, que tipo de papel cada um faz e como isso tudo se fala. Eu começo falando sobre a definição de um framework. Bom, eu vou só passar os tópicos aqui rapidinho, né? Bom, eu vou falar do design funcional, papéis, responsabilidades da área. Vou falar um pouquinho sobre data privacy, um pouquinho sobre data security, né? Essa linha de segurança de dados também, que está em linha bem com as IAs também e tudo mais, né? Onde isso se conecta. Desenvolvimento seguro. Aqui ficou todo maiúsculo, mas é DevSecOps, tá? Não é DevSecOps, não. Mas DevSecOps, DevSecurityOps. Application Security. Vou falar um pouquinho sobre operações de backup, planos de DR, né? Disaster Recovery, serviços de resposta a incidente e um mapinha de gap. Sempre é importante ter um mapa de dívidas para ter a certeza se que tudo que você está fazendo está 100% cobrindo todos os vetores possíveis de uma possibilidade de ataque, de uma superfície de ataque. Eu vou explicar um pouquinho mais esses termos na sequência, tá? São termos um pouco técnicos na minha área de segurança. Para mim é meu dia a dia. Mas para quem não é da área de segurança, são termos muito específicos e eu vou explicando um a um na sequência. Isso é importante também para que tenha um bom entendimento aí de tudo que acontece, né? Também de nada adianta aquela pessoa que solta aquele monte de sopa de letrinhas, né? E não fica algo claro que fique entendível para as pessoas. Bom, eu vou falar um pouquinho de como definir o uso de um framework de InfoSec e CyberSec. E tem um terceiro termo aqui, que é o CyberGov, que eu também vou explicar na sequência. Ele até não está no título por um motivo óbvio, tá? Ele é um pouco novo, o olhar dele, e ele fala um pouquinho sobre como a governança fala com a segurança. É muito estranho isso até falar, né? Antigamente essas áreas não se falavam. Então, imagina que você tinha muitos incidentes devido a uma má gestão de tecnologia. Então, se você não tem uma governança correta de tecnologia, com processos muito assertivos, com processos muito estritos
de como uma TI deve funcionar e ser medida, a segurança ela acaba sendo impactada diretamente e a sua efetividade é reduzida. Então, essa ideia de ter uma coesão muito boa, essa conexão entre essas áreas é de extrema importância e traz aí uma sinergia muito eficiente olhando para esse método de resposta a incidentes, olhando para esse método de gestão de controles de segurança da informação, sobre gestão de controles de privacidade de dados e por aí vai. Eu vou iniciar falando sobre cibersegurança. Bom, cibersegurança é uma área filha de segurança da informação. Então, a área mãe, tudo começa em InfoSec. Aí você fala assim, pô, mas por que começa em InfoSec, né? Por que eu tenho que olhar para a segurança da informação primeiro do que olhar cibersegurança? Pô, eu gosto mais de cibersegurança, é mais legal. Eu interajo com ferramentas, eu tenho mais, vamos dizer, integração com números, com algoritmos, pô, eu me sinto melhor ali. Uma coisa não vive sem a outra. Eu vou explicar o porquê. Eu vou começar trazendo esse olhar de InfoSec. Quando a gente fala, por exemplo, existem alguns frameworks de mercado que te trazem uma visão muito boa de como a sua área de segurança funciona. A ISO 27001, por exemplo, te traz controles mínimos de segurança da informação. Aí você fala assim, pô, mas que tipo de controle ela pode me trazer? Existem controles que, por exemplo, quando você faz gestão de acessos, de identidades, gestão de jampeamentos, gestão de qualquer tipo de gestão de documentos, gestão de etiquetas, né, que são taggings, que são a classificação automática de documentos, ela previne uma série de incidentes que você não precisaria responder. Então, se eu previno diretamente no nascimento da informação, desde que ela foi concebida, a segurança cibernética ela se torna, não vou chamar menos necessária, mas ela atua menos, já que eu tenho controles eficientes aplicados e eu não preciso responder tantos incidentes. Ou seja, a área de tecnologia de segurança ela acaba sendo menos estabelecida devido a isso. Vamos lá. Falando na sequência, esses controles, vou chamar de mandatório, mas as boas práticas deles trazem um bom compliance mínimo de segurança para sua empresa. Eu não vou dizer para sua casa, porque aqui acaba trazendo muitos controles e alguns controles todos se aplicam em casa, mas você estaria em um ecossistema muito complexo. Então, por exemplo, quando eu estou em casa, será que eu preciso ter um controle de acesso de permissão, um controle de acesso de privilégio mínimo? Bom, é legal. Imagina que se eu tivesse, por exemplo, em casa, lendo meus e-mails, com uma conta administradora, um root user, por exemplo. Aí eu vou lá, recebo o malware pelo meu e-mail, por exemplo, clico, e eu tenho privilégio de execução daquele malware. O que acontece? O meu host está infectado. Em alguns casos, o EDR, por exemplo, que é o anti-malware, por exemplo, ele não consegue responder isso de modo imediato, porque pode ser uma vulnerabilidade de dia zero, ainda não catalogada, e ele não consegue entender isso. Nessa hora, todos os controles falharam. Ou seja, não adianta muito eu ter uma série de controles aqui em cibersegurança se o meu básico não é feito. Se eu tenho um privilégio mínimo e me logo com uma conta mais enfraquecida, uma conta de usuário simples, e eu só me eleve quando eu precisar fazer uma execução mais complexa, eu tenho aí um ganho de segurança ao qual, por mais que algum sistema meu de detecção de intrusos ou detecção de malware não funcione, eu garanto minimamente que um controle vai me proteger de uma execução de um vírus ou de um malware, por exemplo, trazendo aí um bom compliance de segurança.
Então, esse é um ponto aí que eu só trago de exemplo, o quanto um controle InfoSec é eficiente e o quanto ele reduz entradas de resposta a incidente que eu não preciso passar por boas práticas de segurança. Na sequência, eu vou falar um pouquinho do SANS, né? O SANS, ele tem mais de um framework, tá? Eu sigo dois, tá? Eu uso o SANS para resposta a incidente, que fica do outro lado no cybersecurity, né? E uso esse SANS aqui, terceiro, para conscientização de segurança. O que é conscientização de segurança? Isso que a gente está batendo papo aqui, conversando agora, nesse momento, falando sobre algumas boas práticas, como essa que eu comentei do uso do privilégio mínimo em contas de acesso, ou também a redução de acesso em arquivos. Por mais que nós estejamos em nossas casas, existem aqueles compartilhamentos que a gente faz, né? Compartilha com o pessoal da casa, ou compartilha com os amigos um arquivo, compartilha pelo OneDrive, seja por onde for, né? Compartilha por um Google Drive, por qual tecnologia seja. Será que eu preciso compartilhar isso com o mundo ou eu preciso compartilhar isso com uma pessoa? Ah, preciso compartilhar com uma pessoa. Então, o que custa nós pensarmos em adicionar o tag em um e-mail daquela pessoa e garantir que apenas ela acesse? Hoje pode ser uma informação que não tenha tanta relevância, mas um dia ela pode ter. Então, sempre muito cuidado, tá? Informação é nossa maior joia. E é por isso que existe todo esse ecossistema complexo de segurança para garantir que tudo seja tranquilo na vida das pessoas. Um ponto muito importante também são esses compliances mais pesados de segurança, como o COSO 2, que ele já traz um olhar de risk management, ou, por exemplo, SOC tipo 1 e 2, ISAE 3402, são controles eficientes de segurança que já olham mais coisas, por exemplo, data center, olham armazenamento de dados, aí uma série de outros vetores aí que precisam também ser controlados. Então, existem controles mínimos, como eu falei, né, boas práticas mais importantes, né, mais mínimos que você precisa seguir, mas existem práticas que você deve aplicar para garantir um ecossistema saudável num caso maior. Vou falar um pouquinho também aqui agora de cibersegurança. Bom, vou falar do niche. Eu costumo usar esses frameworks americanos. Bom, por quê? Primeiro que eles são padrões mundiais, tá muito difundidos aí, todas as nacionalidades praticamente o seguem. Salvo poucos casos que existem, por exemplo, alguns frameworks próprios dentro do próprio país, mas quando existe alguma recessão que não possa usar um framework americano, mas é o melhor caminho a ser seguido quando se olha em qualidade de framework. Então, eu começo falando do NIST. O NIST é um protocolo, não, me perdoe, um framework muito eficiente também para respostas a incidente. Então, esse cara aqui, ele não só resposta, né? Ele traz todo um olhar de ecossistema de segurança. Então, ele fala sobre monitoramento, sobre gestão, sobre resposta e remediação também. O CIS Benchmarks, cara, esse cara é legal. O CIS Benchmarks, qualquer um tem acesso, tá? Tudo isso que eu tô falando é aberto, tá? Não pensem que isso é fechado. Tirando as ISOs e tal, que essas são pagas, aqui é tudo aberto. Por exemplo, eu pego e vou no site da CIS Controls. O que eu encontro lá? Por exemplo, eu estou num MacBook aqui, por exemplo, eu uso um macOS. No passado, algumas universidades, eu não sei o caso da Unesp, tá? Isso que a gente está falando aqui nesse âmbito, mas eu não sei sobre a Unesp, mas antigamente as universidades recebiam blocos IPs enormes, tá? Acontecia esses blocos, e os ativos se conectavam diretamente à internet, às vezes sem firewall, sem nada, por exemplo, sem uma estrutura complexa de segurança, e o próprio host ele tinha que ter uma série de controles mínimos que, ao você colocar ele conectado num IP válido, ou seja, uma porta direta com a internet, você precisaria ter
um hardening, né? Um endurecimento de configuração para que você tenha aí uma segurança mínima. Por exemplo, sei lá, você precisa usar um protocolo NTMV1? Ah, não, já está no 2, né? Pô, vamos usar o 2. Eu preciso usar Kerberos antigos? Não, vou usar o Kerberos 5. Preciso usar um SMB, por exemplo, versão 1.0? Pô, não, vulnerável, vou usar 3. Tudo isso que eu estou falando, esses hardenings, eles já vêm listados nos SIS Benchmarks, num livrinho em PDF, e você vai aplicando configuração por configuração. Ele vai deixando o seu ativo mais forte e transforma ele minimamente seguro para que você conecte diretamente à internet de uma maneira bem forte. Claro que em companhias eles são automatizados, né? Eles se automatizam isso por group policies ou por políticas forçadas que garantem que quando um host se ingressa numa rede, ele receba essas políticas e fique mais forte. Essa é uma prática muito recomendável e o CIS Benchmarks é uma marca aí, aberta, não paga, extremamente eficiente. Existem algumas empresas nacionais, por exemplo, que vendem esses serviços, que, por exemplo, vão nas empresas, já criam para essas empresas essas group policies, por exemplo, e trazem esse olhar mais de consultoria, caso a empresa não tenha esse expertise de criar isso manualmente, né, pegar esse book, seguindo e criando, mas é totalmente, vamos dizer, voluntário, eu vou chamar assim, né? Você não precisa disso. Você pode fazer por si mesmo, aplicar na sua companhia, aplicar na sua casa, aonde fazer mais sentido, numa universidade, aonde fizer mais sentido. Tanto é que em universidades isso é large used, né? É muito utilizado. Próximo, vamos falar do Mitra Tech Framework. Esse terceiro, é o cara mais importante da atualidade quando a gente fala de resposta a incidentes. Por quê? Imagina que todo o movimento de ataque por um atacante, ele é identificado, estudado e catalogado. Então, que método que um atacante usou para atacar a empresa tal? O que ele fez? Bom, ele usou a técnica tal, na sequência ele usou a técnica tal, ele usou os pontos de acesso tal. Então, esse modo, vamos dizer, de comportamento, de security behavior que esse cara utiliza para aplicar uma anomalia dentro de uma companhia, seja num host isolado na internet, que eu vou chamar do doméstico, né, seja onde for, né? Normalmente são catalogados aí no Mitra. Então, esse cara é o cara que cataloga todo tipo de movimentação. E é ele que dá base para os EDRs, que entendem comportamentos, ele é o cara que dá base para os anti-malwares comuns também entenderem alguns tipos de funcionamento também. Então, é um cara extremamente importante, tá? Eu falei 2 pontos aqui. Quando a gente fala de anti-malware, ele tem alguns modos, tá? Tem o modo EPP, que é Endpoint Protection, que é o famoso antivírus clássico. É o famoso antivírus por assinatura. Antigamente você tinha os antivírus, né? Você ia lá e tinha aquele baixar vacina. Aí você baixava aquela atualização, ele aprendia novos hashes conhecidos. Hash é a assinatura de um arquivo, que ele pode ser malicioso ou não. Um hash de um arquivo, por exemplo, que é a assinatura do arquivo. Então, ele precisava de uma base muito grande de conhecimento de quantos hashes no mundo existiam maliciosos para catalogar em cada host. Isso era extremamente lento, pesado, e o que acontecia é que, com a evolução desses ataques, os ataques se tornavam de dia zero muito mais rápido. O que é um ataque de dia zero? É um ataque desconhecido pela ferramenta. A ferramenta ainda não existe, não tem esse catálogo, ela ainda não conhece esse tipo de método e o antivírus clássico caía. O que mudou no anti-malware EDR, né? O EDR ele é um cara que
ele tem tecnologia para detectar comportamento. Ao invés de ele ficar olhando o hash, que o cara pode mudar o hash do arquivo com algumas alterações, o arquivo, estou falando do malware, tá? Ele simplesmente segue o comportamento. E o mesmo comportamento se inicia em vários tipos de movimentação, de vários tipos de malwares conhecidos. E aqui eles são barrados praticamente no início das tentativas. Então, o legal é que esse cara, ele alimenta a base de conhecimento de muitos serviços de segurança. Ele é muito importante, muito. Na sequência, eu vou falar do SANS Response Framework, que é um cara aí que dá um olhar de sequenciamento, né, de como você opera, como que você responde um incidente cibernético. Eu vou falar um pouquinho mais detalhado para frente também. E eu trouxe um aqui. Bom, eu também participei na minha história muito tempo em indústrias, né, e tudo mais. Existem também segurança para infraestrutura crítica, que também deve ser olhado para ambientes de OT, né, de Operations Technology. E existem certificações também para isso. Um grande exemplo é a NERC-CIP, né, que é para Critical Infrastructure Protection, para Industrial Control System SCADA, né? Esse cara aí é fantástico também para seguir. É um cara mais conservador, muito mais conservador que qualquer um desses, tá? A indústria ela sempre é mais conservadora, mas é um cara de muita eficiência também. Eles testam muito aqui e é muito bacana também acompanhá-los. Claro que existem outros pontos de acompanhamentos, né? Por exemplo, eu sigo também bastante o CISA, que falta muita informação também. Então, aqui são pontos importantes. Aqui, CyberGov, que eu falei como que essas áreas se falam. Por exemplo, de nada adianta eu ter um monte de segurança se, por exemplo, eu tenho um firewall único na minha borda, por exemplo, e quando ele leva um ataque para consumo excessivo de recursos, ele não aguenta e cai. O que acontece nessa hora? Se eu não tiver uma ideia de continuidade, se eu não tiver um cluster, se eu não tiver um plano de continuidade de negócios, revertendo isso para outro lugar, se eu não tiver um método de disaster recovery funcional, a minha empresa cai do mesmo jeito. Foi um ataque? Não foi um ataque eficiente, porque ele só consumiu o recurso do meu ativo, porém ele parou de funcionar. Para uma companhia não é a mesma coisa? Se ela fica indisponível por algumas horas, ela não deixa de faturar? Então, às vezes, um ataque nem sempre ele é sucedido, vamos dizer assim, como penetração, como ingresso numa rede, porém, ele pode paralisar um acesso. Então, é importante também que um plano de continuidade de negócios, que é um PCN, ou que nós também chamamos de Disaster Recovery Plan, né, que é o plano de recuperação de desastres, que é um caderno do PCN, ele é mandatório e muito necessário que você tenha isso bem estipulado. E existem certificações para isso também. Existem também outras certificações também para gestão de ativos, que esse cara já é muito usado tanto na indústria quanto em ambientes que precisam controlar ciclos de vida de ativos, tá? É baseado num CMDB, baseado num inventário convencional. É um cara que te ajuda a entender quando que um host, por exemplo, está em depreciação. Digamos, eu tenho uma rede de computadores com mais de 5 anos. Pô, o fabricante parou de soltar, por exemplo, correções de segurança desses ativos. Eu devo permanecer com ele na minha rede? Eu devo permanecer com ele na minha vida, na minha casa? A resposta é não. A ideia é que vocês troquem esses ativos a partir do momento que ele não tenha mais serventia técnica, vamos dizer assim, correções de segurança dentro de um ecossistema saudável, né? Algumas outras, como essas já são mais complexas, né? Sarbanes-Oxley, essa já é um cara que já olha governança como um olhar mais profundo. Aí nós temos aí na sequência algumas bibliotecas de operações de TI, como o White, o V4 e o COBIT. São todas, vamos dizer assim, certificados muito importantes e frameworks muito importantes para que você siga na sua companhia. Você precisa seguir, não é toda essa lista, você precisa seguir alguns. Claro que em alguns casos, algumas companhias são cobradas
por vários frameworks graças a seus clientes, cada um segue um. Mas isso é uma história à parte, né? No mundo ideal, você segue um framework que condiz com a sua empresa, com a sua casa, com a sua vida. Bom, aqui eu trouxe aí um design funcional de uma área. Como funciona uma área de segurança, né? O que ela tem dentro de uma área de segurança? O que precisa ter, né? Bom, a área de segurança, ela começa aqui, né? Ela começa com, eu vou dizer, com a operação, tá? Ela começa aqui, ó, o CyberOps e o C-Search. Mas, cara, uma empresa que só tem um CyberOps e um C-Search operando ferramentas de segurança, sem monitorar nada, é um navio desgovernado. Uma rede não monitorada, ela não é medida, ela não é... É muito complicado isso, tá? Mas muitas empresas sobrevivem assim, monitorando quando dá. Isso é certo? Não, tá? Minimamente, você precisa ter um monitoramento, você precisa ter um SOC, Security Operations Center. Você tem que ter. Se você não monitora algo, você nunca vai saber se está tendo incidente ou não. Esse é um ponto. E lembre-se que leva muito tempo para se detectar um incidente até que ele se mostre nocivo. Então, o ideal é que você tenha um SOC monitorando todas as ações, entradas e saídas que acontecem dentro de uma rede de dados, dentro de um sistema, dentro de uma IA, dentro de qualquer tipo de serviço, dentro de uma API. Para que serve, por exemplo, uma API, por exemplo, virada para a internet, se eu não tenho um monitoramento, né? Um API Gateway, por exemplo, monitorando, e por aí, a gente, sucessivamente. Na sequência, vou falar um pouquinho sobre Threat Intel, mas eu não vou falar agora, mas é uma área de inteligência de ameaça. Essa eu recomendo que seja externa, porque não que uma empresa não tenha capacidade de ter sua própria Threat Intel. Tem. Só que você perde dados de outras localizações que poderiam te deixar mais forte, tá? Mas não é uma verdade absoluta. Você pode ter sua própria Threat Intel e você pode ter uma Threat Intel em modo comunidade ajudando as outras, tá? Tudo vai do olhar e como você gerencia isso. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre, mas é só para vocês já começarem a ter um spoiler, é a inteligência de ameaça. Aqui na sequência, eu falei do CyberOps e do C-Search. Esse cara é o time que opera ferramentas de segurança e resposta a incidentes. Cybersecurity, Incident Response Team, por isso que é o C-Search. O CyberOps, que é o Cyber Operations. Blue Team, eu vou contar um pouquinho a história também na sequência do que faz o time azul e o time vermelho. Aqui dividido pelo time roxo. O que eles fazem e tudo mais, mas é assim que é dividido. As áreas de cadeiras de CyberGov, que cuida da parte de identidade. Hoje, uma coisa que é intrigante, no passado, os maiores ataques aconteciam sempre em infraestruturas. Aí você fala assim, pô, mas com o fortalecimento dessas infraestruturas, patch management, com a série de correções que isso começou a acontecer, né? Essas estruturas ficaram mais fortes e brechas precisaram ser exploradas usando engenharia social para que você pudesse ter acesso a essas estruturas tão protegidas. Então, hoje, o maior número de ataques acontece em cima de identidades, contas de e-mail, contas de Office 365 e por aí vai, tá? Hoje é o maior número de ataques começa aqui. É por aqui que a coisa começa. Por exemplo, hoje as empresas tentam, atacantes compram credenciais e por aí vai. É horrível isso, tá? Mas é o que acontece. Então, uma série de controles tem que serem aplicados para que isso não aconteça. O Program Manager, né, que é um cara de programa de segurança, ele traz desde o modo de conscientização, traz toda a trajetória de segurança da informação que precisa ser aplicada numa empresa dentro das áreas. O CyberGov Process, que eu mostrei, que é aquela integração com a governança,
respostas à auditoria. Respostas à auditoria. Bom, essas áreas de segurança elas são extremamente auditadas. Elas seguem uma série de padrões, como eu mostrei naqueles controles que existem anteriormente. E essa área ela precisa ter minimamente controles e minimamente procedimentos eficientes de segurança. Então, também é outro motivo do porquê daquele monte de frameworks que nós devemos seguir. E o legal do framework também é que ele te reduz você ter que ficar inventando coisas. Eu vou dar um exemplo de um caso meu. Eu lembro que em 2008, 2009, não existia redes de ampliamento ainda. E eu tive que inventar aquilo para um ambiente de OT na época. E hoje é algo normal. Ou seja, na minha época eu tive que inventar a roda, né? É algo que não existia ainda, que eu tive que inventar uma solução que hoje é um padrão. Então, isso é muito legal. Você não tem que ficar inventando coisas. Ela te traz, por exemplo, algumas boas práticas que muita gente já quebrou a cabeça, já pensou, já aplicou isso, né? E traz para sua vida de modo mais simplista. Aqui a parte de governança, né? Tem os processos de governança, como eles se integram. Tem até aqui o DRP, o CMDB, os KBs aqui, né? Inventário, as crises, os incidentes, problemas, mudanças, indicadores, tudo aqui, né? E a parte de auditoria que audita as próprias áreas, né, claro, e também responde auditorias externas. Esse é um design aqui que eu recomendo vocês olharem algo mais próximo de um padrão. Isso aqui tudo também está nesses padrões, tá? Também não tem nada inventado. Aqui é a cadeira que eu sento aqui, por exemplo, eu sou um CISO. Nem sempre o DPO e o CISO são a mesma pessoa, é até ideal que não sejam, né? Até porque o DPO deve ter um olhar de legal, por isso que é muito comum essa cadeira de segurança estar no jurídico, bem comum também. Essas cadeiras de tecnologia também, que o CTO, o CIO, também é importante, também está se falando dentro de um comitê GRC, Governance Risk Compliance, e uma cadeira de compliance é mandatório também. Pessoal, eu vou abrir para dúvidas aqui, que eu falei bastante. Ver se alguém quer perguntar alguma coisa. Espera aí. Deixa eu parar um pouquinho. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer falar? Quer perguntar alguma coisa? Por enquanto? Posso continuar? Vou entender que sim. Continuando. Pode continuar. Bom dia, senhor Fernando. Quero agradecer mais uma vez, né, pelo patrocínio da Pascoaloto e pela disponibilidade em nos proporcionar esse mini curso. Eu queria saber qual que seria a orientação, principalmente para uma empresa, né, ou para um particular, para uma pequena empresa. Por onde começar essa questão aí de segurança, né? Se ela não tiver condição de ter todos esses frameworks, esses sistemas de segurança, o que o senhor recomendaria? Então, eu recomendo começar com uma arquitetura boa de segurança, começar olhando. Bom, o framework é importante, começar já olhando para ele é importante. Escolher um desses abertos não pagos, né, para começar a se apoiar e seguir, né? Eu ainda não acabei a apresentação, eu até tenho mais um pouquinho para mostrar, e o legal é que na sequência eu mostro também esses serviços de segurança onde devem ser aplicados. Eu vou até responder essa pergunta na sequência. Muito obrigada. Aqui tem uma área de segurança, alguns papéis e responsabilidades, né, de como elas funcionam, sequencialmente até chegarem a serem um CISO, né? Mas aqui eu estou falando de pessoas, tá? O que faz o Blue, o Red? Mas eu vou trazer aqui num olhar mais explicativo. Bom, o que é o... Só um detalhe, acho que não está compartilhando os slides. Está na tela infinita. Eu vou tentar de novo, então. Vamos lá. Você estava compartilhando, mas estava na tela infinita. Espera aí, vamos de novo. Espera aí, acho que eu fiz errado. Então, vamos ver.
Tela cheia. Ah, eu fiz errado. Me perdoem. Erro humano. Bom, vamos lá. Agora sim. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns times especialistas, tá? Uma coisa importante, pessoal, assim, existe um olhar muito mais, vamos dizer, buscado por Red Team, que é o time vermelho, que faz as simulações de ataque nas empresas e tudo mais, né? Do que os times azuis. Porém, os times azuis são os times mais importantes para uma companhia de modo fixo, e os Red Teams, eles são times mais livres que podem atender vários negócios e várias companhias simultaneamente. Então, o que eu quero dizer com essa prática todos são importantes, tá? Não interessa aí o que você busque, falando de qual especialidade você procure se integrar mais, né? Mas ambos são extremamente relevantes no mercado. Então, tanto o Blue Team quanto o Red Team, extremamente importantes. E o Purple Team, obviamente, é o cara que tem a especialização dos dois times e consegue ter um olhar de especialista, né? Até para poder direcionar tarefas, gerar gráficos e tudo mais. Da onde vem essa ideia do Purple Team, Red Team? Da onde vem isso, né? Eu tenho uma foto aqui mostrando dois cavaleiros, né? Cada um com a bandeirinha no seu braço, né? Vermelho e azul, né? Que é isso, né? Isso vem dos tempos no caso dos cavaleiros medievais, né? A qual você tinha os cavaleiros que acompanhavam o rei nas cavalgadas, né? Os reinos eram os países eram divididos diferentes na Europa, né? Os reinos eram menores. Então o cara ele tinha que fechar negócios, né? Um rei ia falar com o outro, né? Então ele era acompanhado, escoltado aí por uma série de cavaleiros aí. Como que escolhia esses cavaleiros, né? Primeiro eles eram treinados e os melhores eram que acompanhavam esses reis, esses negociadores. Um ponto importante o time vermelho é sempre desafiante e desafiava o time azul. O que prevalecia, né, que vencia, era o novo acompanhante. Simples assim. Antigamente não tinham tantas cirurgias, o cara, por exemplo, quando levava tinha um golpe com uma lança dessa no braço, por exemplo, ele não utilizava um braço, um ombro, e ele não conseguia mais acompanhar o rei, né? Então, ele já era inutilizado ali. Então, por isso que segue esse método de Blue Team, Red Team, é assim que funciona, né? Offensive é o cara que fica sempre atacando sua infraestrutura de modo, eu vou chamar de amigável, né? De modo conhecido, né? O cara que testa o trabalho que o Blue Team aplica. Então, são dois times extremamente relevantes e importantes. Aqui eu falo um pouquinho sobre DataSec, sobre segurança, né, de dados. Tema extremamente importante. Toda empresa hoje tem que ser assinada tem que ter um DPO, né, dependendo do seu tamanho. É ideal que você tenha todas as suas bases de dados criptografadas, tanto a própria base, o transporte, o repouso de dados. Isso não é complexo, tá? Qualquer banco de dados suporta esses recursos e é extremamente simples. É ideal que você tenha também uma cadeia de fornecedores confiável, que você tenha bons fornecedores que te ajudem numa hora de crise, numa hora de problema, ou também até que te tragam soluções de segurança. É bom que você tenha também pessoas que à sua volta que entendam bastante de segurança. E também o DPO também tem alguns papéis, né? Um deles aí é reportar também incidentes aí de titular, sobre titulares de dados, né? Falar um pouquinho aqui sobre Application Security. Vamos aí, como todos estudantes de tecnologia, né? Eu falo que todos somos desenvolvedores durante nossa fase de estudos, né? Todos entendemos de código, todos conhecemos linguagens, todos, independente da cadeira que sentamos, todos passamos por uma linha de code dev. Então, todo mundo entende um pouquinho de código. Então, legal que esse tema aqui fica bem visível aí para todas as cadeiras de TI, né? Bom, hoje as fábricas de software, ela precisa passar por um método de desenvolvimento seguro, ou seja, ela precisa ter
plugin de segurança, desenvolvimento, que garante que o score de segurança mínimo do seu código pode ser publicado, que não tenha um código muito fraco, ou que não seja malicioso, ou que você não esteja tentando pegar o código de uma empresa e tentar publicar em outra, venda de código não autorizado, propriedade intelectual de código, né, estampa de código, estampa de propriedade intelectual, garantir que ele siga processos de QA, que é de homologação, né, depois antes, algumas horas mínimas de teste antes de chegar em produção. Então, desenvolvimento seguro aí é um método que deve ser seguido também, junto com o DevOps, e que deve ser inserido também nessas esteiras, tá? Junto com esses publicadores conhecidos como Jenkins, vindo de repositórios como Git e tudo mais. Bom, Backup Operations. Vou falar um pouquinho de backup. Me fizeram uma pergunta sobre o que uma empresa começa, né? Como a gente fala de segurança, o que eu tenho que ter antes de mais nada? Bom, eu diria que é o backup. Tá? Com backup, você consegue se salvar de qualquer situação, desde que você tenha um backup confiável. Aí você fala assim, pô, mas como é que eu vou ter um backup confiável? Porque eu posso estar fazendo backup infectado. Imagina que eu tenha backups saudáveis até um dia tal, depois do dia tal ele foi infectado e eu começo por exemplo, a gravar backups infectados. Aí você fala assim, pô, bom, então tranquilo, até o dia tal eu tenho backup. É verdade, só que você pode perder muitos dados e muita história da sua empresa com isso. Então, na hora de escolher uma solução de backup, pensem muito no módulo imutável, que garante que os hashes originais não são alterados no próximo incremento de backup. Ou seja, caso a ferramenta detecte que um hash, que a assinatura digital de um arquivo foi alterada, esse backup ele não é mais sucedido. Ele te alerta e fala assim, pô, esse arquivo está infectado e ele não participará da sua cadeia de backup. Te ajuda muito. Tá? E por aqui é seu primeiro passo de segurança para ter uma resposta a incidente mínima, caso uma empresa não tenha grandes recursos, grandes investimentos e tudo mais. Começa por aqui. É aqui que tudo acontece. Aí você fala assim, bom, e como é que eu faço esse backup? Aonde que eu guardo ele, né? Adianta se eu guardar no próprio servidor de backup? A resposta é não. Caso ele seja infectado, você não tem mais esse backup de modo assertivo. Existem métodos. Eu posso exportar em mídias e mandar para outro prédio. Eu posso mandar isso para uma nuvem. O ideal hoje é que seja feito em nuvem, até por motivos óbvios, né? Nem toda empresa tem 4 ou 5 filiais para ficar mandando mídias de um lado para o outro. Precisa ter um prédio só. Então, a nuvem ela te entrega serviços que você não precisava ter no passado, né? Então, é muito legal. Não que você não precisava, não. Que você, vamos dizer assim, que você não conseguiria cobrir no passado. A nuvem te entrega isso, como eu te falei, o caso dos multi-sites aí. Bom, vou falar um pouquinho de disaster recovery, né? Antigamente, a gente pensava em disaster recovery. Bom, fala assim, bom, eu tô aqui na minha cidade, né? Eu pego um prédio próximo, né? Faço uma replicação ali, tenho meus dados de uma região para outra, olha que legal, né? Só que nós aprendemos lá em 11 de setembro de 2001 que o backup das torres, do sistêmico, de uma torre era na outra. E quando houve o ataque, no caso, as 2 torres caíram e todos os dados foram perdidos. Então, pensando dessa forma, eu falei assim, bom, eu tinha backup, eu tinha disaster recovery, ele acontecia na mesma região geográfica. Isso não é uma boa prática, esse é um grande exemplo, tá? Um triste exemplo, mas é um grande exemplo de que não se deve fazer backups usando a mesma região geográfica, que isso não se deve ter planos de recuperação de desastre na mesma região geográfica. Isso é importante também pensar em outras regiões, e às vezes você consegue regiões mais baratas do que onde você está situado.
Por exemplo, se você está no Brasil, falando de Américas, né? Eu consigo pegar na Virgínia mais barato, por aí vai, tá? Então é legal ter esse olhar de alta disponibilidade, usando zonas de disponibilidade dispersas da que você está situado. Isso é muito importante também. Existem latências, claro, é mais lento você acessar um DR de um lugar tão longe. Aí também você tem que trabalhar, por exemplo, conexões mais fortes com essas entidades. Esse é um daqueles frameworks de resposta a incidente que eu comentei, que é o NIST. Aqui eu não vou falar muito, tá? Isso aqui é rapidinho. Vou falar aqui, ó, principalmente as fases, né? Identifica, responde, olha só, recupera, detecta. Mas e o protect? Protect é o primeiro. Primeiro eu tenho que proteger, né? Eu protejo primeiro para não precisar identificar, não que eu não precise identificar, para não ter que identificar muita coisa, né? Porque nada aconteceu. Então, o legal é que você tem que usar. E olhar tudo isso de modo governado. Novamente, a integração da governança com as áreas de segurança é mandatória. Esse é o NIST versão 2. Na versão 1, a governança não entrava. Lembra quando eu falei que a governança e a segurança não se falavam tanto no passado? Hoje isso mudou, inclusive de modo orquestrado e funcional. Eu falei também um ponto que é importante, sempre tem um gap list. Saiba suas dívidas. Você tem que lembrar de tudo que você não conseguiu cobrir por motivos, análise de risco, né? Bom, aqui o risco é menor, eu não tenho verba para poder investir em tudo isso. Minimamente eu tenho que ter apenas, eu tenho que cobrir apenas as minhas joias da coroa, que são os meus dados mais importantes. Então, aqui tenha um mapa das suas dívidas, tenha um mapa de quanto você deve de segurança cibernética para sua companhia, para sua casa, para onde for. Lembre-se de onde você não tem investimento e que poderia, não vou falar que poderia ter, que ainda não foi possível, né? Isso te traz um conforto e um direcionamento de onde aplicar os próximos investimentos. Não a gente cai no esquecimento. Essa é a parte 2, né? Que eu vou falar aqui um pouquinho de ataque, de vetores de ataque. Bom, primeira coisa, agora eu vou falar só de resposta a incidente. Primeiro que você tem que olhar aonde o seu ecossistema ele é atacável. Você fala assim, bom, eu não recebo e-mail. Então, e-mail, por exemplo, não é um vetor para mim. Por exemplo, eu não exponho nenhum site para a internet. Então, uma DMZ não é um vetor para mim. Porém, por exemplo, eu faço muitas publicações em um serviço de FTP na internet. Bom, então aí já é um FTP para mim. Já é um vetor de ataque para mim. Ou seja, esses perímetros de acesso, essas superfícies de ataque, esses caminhos que um atacante podem realizar até chegar em você, são vetores possivelmente atacáveis e também são pontos de acesso à sua infraestrutura. Então, o que eu recomendo é, cada negócio tem as suas exposições, porque não é possível você ter o computador desligado, isolado, fora da internet nos dias de hoje. Então, você precisa ter acessos, e esses acessos te geram vetores. Então, mapeie esses vetores para que você invista na segurança apenas onde você precisa, inicialmente, para que você tenha um plano coeso de segurança versus investimentos. A parte mais difícil de um CISO é fazer as contas fecharem. É fazer esses investimentos casarem, por exemplo, com um mapa condizente com os vetores de ataque de uma empresa. Esse Castelo aqui é um cara que eu trago sempre para mostrar. Eu venho do mundo das artes marciais, aí, então eu tenho um olhar de guerra quando eu falo de segurança, né? Então eu vejo desse jeito aí. Eu enxergo um castelo, eu vejo as muralhas, vejo os atacantes. Então eu sempre olho
uma figura de um castelo medieval. Olhando aí, onde no meu fosso em volta são as vulnerabilidades, as brechas e os zero days, né? As torres frontais são os firewalls, firewalls de front-end. Aí nas traseiras, né? Os firewalls de back-end. O front-end é o cara que leva as primeiras pancadas, né? O cara que leva os primeiros ataques. Aí você fala assim, bom, por que eu tenho um outro se eu tenho esse aqui na frente, né? É ideal que você tenha firewalls de marcas diferentes até, para que caso uma tecnologia falhe, porque tudo falha, o outro segura. E o legal até é que se você puder ter times diferentes configurando, porque se um erra, o outro pode não errar. Outro ponto importante, os times interagindo. Olha lá, olha o time vermelho aqui fazendo o ataque interno de modo do bem, né? O ataque do bem, para que você aprenda as suas próprias vulnerabilidades, não deixe que um atacante descubra as suas vulnerabilidades, você descobre primeiro e envia para o time azul consertar, e é claro que quem orquestra isso é o roxo que diz o que ele testa, o que o outro conserta, ele é tipo uma linguagem especialista entre eles. Lembra daqueles sys benchmarks que eu falei, aquele hardening que é importante você ter e aplicar nos hosts, está aqui também, você deve aplicar isso usando group policies e tudo mais. Além dos firewalls convencionais, hoje em dia você não sobrevive mais sem os WAFs, né, que é os Web Application Firewall, que são os firewalls de serviços web. Quando você está numa cloud para servicinhos menores, às vezes só um WAF te resolve. Então você não precisa de tanta coisa. Tudo depende desse mapa de vetores que a gente olhou na figura anterior. Tá? Tudo depende disso. Mas lembre-se, minimamente, sempre inicie pelo backup. Tudo começa por ali. Serviços como anti-DDoS, né, que são ataques de massivos distribuídos, de força. Criptografias devem ser aplicadas. DLP, que é o Data Loss Prevention, que é o cara que monitora vazamento de dados, se um funcionário de uma empresa está desviando dados ou se está mandando para algum lugar incorreto sem saber. Claro que às vezes ele pode ter sido aliciado, mas ele também pode ter tido uma fonte incorreta de dados e exportando dados para um lugar que ele não deveria por não saber, por desconhecimento, por ter recebido uma fonte errada. Então, isso é legal que você monitora todos os casos, tanto bons quanto ruins. Application Security, SAST, DAST. Quando você fala de AppSec, desenvolvimento seguro, você tem o desenvolvimento, que ele já garante a qualidade do código, se ele é minimamente seguro ou não. E ele faz testes estáticos, a qual você cria casos de uso para os testes, e o DAST, que é o dinâmico, né? O legal do dinâmico é que ele testa situações que você nunca testaria. É muito legal, né? Antigamente, você ia desenvolver um código, você sempre lembra daqueles detalhes bobos, né? Puta, teste de consistência de dados, né? O cara vai lá, você tem um campo, sei lá, de inteiro, o cara vai lá e coloca um caractere alfa, por exemplo. Pô, vai lá e quebrava o código. Esse é um caso, por exemplo, é claro que esse é um caso de mais de DevOps que de DevSecOps, mas se você for parar para pensar, se uma ferramenta quebra o acesso durante o uso, seja por inserir um caractere errado, é uma brecha de segurança também, tá? Você pode parar um sistema. Então, ele olha assim também. Aqueles casos que eu falei da nova geração de anti-malwares, que é o EDR, que é o cara aí de resposta a defense response de detection response de comportamento, que é um cara mais eficiente aí nesse mercado de anti-malware. WhiteDR, que são ferramentas aí de monitoramento e acompanhamento do que ocorre com as identidades. Como eu falei, hoje o ataque começa de uma conta e não na infraestrutura direto. Isso não é uma regra, tá? Mas o maior percentual dos casos é isso, tá? Você ataca contas primeiro. É o ponto normalmente mais fragilizado pelas companhias. DLP, que eu já falei, né? Um item importante, que é essa figurinha aqui, que é o Patch Management, tem até um remendinho aqui na figurinha, que é os remendos, né? Que são as correções de segurança que a gente precisa aplicar o tempo todo. Nada adianta eu ter esse monte de tecnologia se eu não aplico
correções de segurança. Então, depois do backup, a próxima item mais importante, aplicar patches de segurança. Na sequência, depois do backup, depois do patch de segurança, quem vem de mais importante? O antivírus, o anti-malware, o EDR. Esse é o terceiro item mais importante para investimento na sua empresa, na sua casa. Depois vem firewall, depois vem esses outros itens, tá? Mas esses são os caras mais importantes sequencialmente falando. Quando eu falo de firewall, estou falando de segmentação tradicional, versus hoje existem microsegmentação, né? Segmentação por host, por serviço, ainda mais eficiente, mas isso é um papo até para um outro fórum, é uma segmentação mais especialista. E depois de tudo isso, falando das exposições, de como você expõe os seus dados na internet, tudo mais, sempre utilize zonas desmilitarizadas. Isso é um conceito muito antigo, mas largamente usado até hoje, e sempre exposto aí quando web, atrás de um proxy, algo assim, nunca dentro do host direto. Aí tem um outro ponto importante. Eu tenho o Red Team aqui fazendo um ataque ofensivo na minha infraestrutura. Só o olhar dele é importante? A resposta é não, tá? É ideal que você tenha um pentester externo, anualmente, fazendo uma validação e garantindo que esse cara não está num ciclo vicioso, atacando o mesmo ambiente, se acostumando com as vulnerabilidades do sistema. Tá? É sempre um bom olhar externo. Lembra que eu falei também sobre aqueles serviços que é bom ser externalizado, até para tirar também círculos viciosos e tudo mais? Tem mais um, né? O SOC, serviço como MIDR, MSS, em alguns casos pode ser aplicado também. Mas não quer dizer que a própria empresa não consiga aplicar seu próprio serviço de SOC, seu próprio MIDR, seu próprio MSS. Tem um último figurinha aqui que eu queria mostrar, que é o MISP. Imagina que, por exemplo, não só a Pascoaloto, como todas as empresas, tanto desse segmento, como indústria, como vários segmentos aí, recebem muitos ataques. E o que garante que nós compartilhamos esses ataques com o mundo? Tá? Existe um serviço de MISP que você armazena suas vulnerabilidades de dia zero e você informa essas bases. E nesse momento, as bases de inteligência de ameaça aprendem e você consegue contribuir com o mundo informando que um ataque feito na sua empresa foi bloqueado, mas ele poderia ser eficiente em outra empresa. Só que se você avisa antes, ele aprende aquela lista de hashes e você ajuda o ecossistema. Então isso é muito legal também. Aqui é um ponto só de incident response, como funciona, né? Como funciona quando um incidente acontece, né? Bom, primeira coisa, eu vou falar aqui de ação, tá? Identifica, responde. O que é o responde, né? Você contém, né? É o famoso reduzir para conquistar, né? Você precisa ali ter a redução dos perímetros pequenos, isolar, para que você consiga remediar aquele problema só naquele ponto, né? Você isola aqueles hosts da sua rede como um todo para garantir que aquilo não prolifere. Então isso é muito legal também, esse olhar de dividir para conquistar. São olhares de guerra, tá? Assim, eu falo bastante dessa forma e não só eu, mas como os outros dessa área também olham dessa forma, né? Eu chamo de guerra cibernética o tempo todo e não é à toa, tá? Existem muitos atacantes aí dessa linha. Bom, eu falei do isolamento de host, né? Mas você pode isolar rede, pode isolar mais coisas, né? E você pode até bloquear aplicações. Por exemplo, se você descobriu que o hash malicioso tem uma assinatura, você já conseguiu identificar isso na sua análise, você já consegue, por exemplo, bloquear isso em alguns serviços que, por exemplo, alguns EDRs entregam isso, a própria Windows entrega isso, então isso é muito legal. Aqui eu falo desses controlinhos de hash, né? Aí depois disso, né, é o recover, né, que é a remediação. Depois que tudo está feito, é legal que o Blue Team
que é o time azul, ele vai lá e corrija a vulnerabilidade pela qual você foi atacado anteriormente. Então, isso entra como lições aprendidas, né? Ele vai lá, bloqueia isso, né? Bloqueia o hash adiciona o hash nas ferramentas, alimenta as bases de threat intel e consegue trazer todo esse conhecimento não só para sua empresa, como também para o mundo. É ideal também que o Red Team reteste depois que o Blue Team fez a correção, porque eles ficam se testando, né? Teste se a correção foi eficiente e depois as lições aprendidas, né? O hardening tem que ser feito, a difusão desse KB. KB é Knowledge Base, né? Base de conhecimento, e depois de tudo isso, o Forensics, né? O relatório do incidente e para saber a magnitude que aconteceu. Ou seja, responder ao incidente não é só ir lá e bloquear um acesso de um atacante, tá? Tem um processo muito grande, extremamente auditável também. Aqui eu falei um pouquinho de Threat Intel, eu já falei um pouco sobre isso, né? O que uma Threat Intel faz, né? Mas a Threat Intel ela traz para você inteligência de ameaça. Você contrata esses serviços, novamente, você pode ter isso em casa, mas existe até serviço de OpenCTI que você pode ter, mas é legal que são inteligência que você recebe de mercado. Imagina que teve um ataque na Europa de um grupo que vem que está dentro do Hamas lá, por exemplo, atacando. Aí essas bases de Threat Intel já informam a sua companhia e você já adiciona essas proteções, esses conhecimentos às suas bases. E você, por exemplo, está livre de um ataque desse, porque você já está previamente conhecendo como ele funciona e previamente entendendo como um ataque desse seria executado. Então é muito legal que você tenha um serviço de Threat Intel. Ele também faz buscas de menções da sua companhia ou do seu nome na Deep Web, Dark Web, e fala se está acontecendo alguma coisa, né? Se existe algum ataque planejado e tudo mais, né? Se estão vendendo credenciais e uma série de coisas. Outra coisa que eles fazem também é takedown, né? Derrubada de sites falsos. As empresas sofrem muito com isso, né? Por exemplo, eu sou o Banco do Brasil, aí cria um site do Banco do Brasil falso, por exemplo, infelizmente, eles usam isso porque o cara usa para fazer o seu acesso ao internet banking e tudo mais, aí manda para o cara aquele e-mail de phishing, ele clica lá colocando os dados, vai para um site falso do banco e tudo acontece. Então eles ficam derrubando esses sites também. Com tudo isso, né, ele reduz o tempo de vulnerabilidade no Zero Day e traz agilidade à sua resposta a incidente. Aqui embaixo eu trago duas curiosidades. Uma empresa média com baixa maturidade de segurança pode levar até 11 meses para detectar e responder um incidente cibernético. Eu chamo isso de pior caso, né, worst case. E os mais eficazes, quando isso é efetivo, né, se recuperam em 5 meses. Existem algumas empresas que têm recorde em tempo de resposta, né? 1 minuto para identificar, 10 para investigar e 30 para responder. São recordes, né? Mas a média aí, um bom número é menos de 1 hora, tá? Entre 30 e 45 minutos é um excelente número que você deve lutar para ter essa estatística dentro da sua empresa. 45 minutos de resposta a incidente. É a minha maior recomendação, tá? Aqui fala como otimizar o tempo de resposta, né? Obviamente, nada adianta se você não ficar treinando os times, criando playbooks, né, que são planos de resposta a incidentes. Nada adianta se eu não investir em seguranças que automatizam essas respostas de segurança, XDR, SOAR, CIEM. Por que eu estou automatizar? Gente, o robô é mais rápido que o humano. Então, se eu tenho robozinhos treinados me ajudando com IAs respondendo a isso, é muito mais eficiente, tá? Então é dica de ouro aí. Bom, eu falei lá no comecinho, né? Reduzir permissões e acesso a arquivos, né? Privilégio mínimo. Implementar treinamento de segurança para os funcionários, até para garantir que eles não cliquem em e-mails para dar portas de entrada para essas pessoas, não peguem pendrives na rua e coloquem nas máquinas, e uma série de outras coisas que uma pessoa despreparada pode fazer, né? Envolver profissionais de segurança para todas as decisões da empresa, por exemplo, vou implantar um sistema novo, chamo o pessoal de segurança, vou
vou mudar o modo do meu API Gateway da minha empresa, chamo o pessoal de segurança, vou priorizar, cara, qualquer mudança técnica de infraestrutura, seja sistêmica, chame o pessoal de segurança. É interessante que eles participem com vocês. Bom, sempre alocar orçamento para essas ferramentas de segurança, isso é importante. Monitorar constantemente, fazer varreduras, né? Ficar fazendo scan o tempo todo, porque assim você consegue detectar antes que algo aconteça. Definir canais de comunicações pré-definidos, planos de escalonamento, quando um evento acontece, para quem que eu ligo, quem que eu aviso, até chegar no dono da empresa, as mídias competentes, quando necessário, órgãos reguladores, quando você fala de indústria, quando você fala de LGPD e tudo mais. E fazer relatório sobre as invasões e procedimentos, né, e as medidas adotadas como lições aprendidas. Aqui eu falei um pouquinho sobre melhoria contínua, né, sobre aplicar testes, né, nada adianta eu ter tudo isso aqui e se eu não testar, né? Eu preciso testar isso aqui. Então, aqui eu melhoro, aqui eu crio, aqui eu melhoro e logo eu preciso testar. Aqui eu trouxe aqui uma bibliografia, esse Cyberjutsu aqui é um livro que eu leio, né, que eu uso aí para até com essa minha cabeça de guerra aí, de como entender esses ecossistemas e como esses atacantes funcionam e, e garantindo também como funciona como garantir que os testes, né? O teste deve ser, além do Red Team, é ideal que você tenha um pentester externo. Se você não, eticamente, você não pode ter existem empresas que não podem ter um pentest externo, tá? Aí existem BAS, são ferramentas que simulam ataques, inserem hashes maliciosos na sua rede para ver como é que funciona, sua rede se comporta. Isso é importante você ter um dos dois, ou os dois do melhor do mundo. Porque o problema do pentester é que quando ele acha um problema, ele para ali, e você pode ter mais problemas. O BAS já não. É o Breach and Attack Simulation. São ferramentas que ficam atacando para todo lado, né? Assim como o Red Team faz. Então ele é um cara que olha mais coisas. Então é legal também você ter algo assim. Novamente, tá? Bom, o que eu falo também sobre utilizar técnicas de guerrilha para desenvolvimento desses times e gap list é um cara importante que você sempre tem as suas dívidas anotadas. Eu coloquei duas figurinhas aqui da mente, pessoal, durante esses ataques e tudo mais, né? É importante que esses times tenham uma mente muito forte, tá? Porque é muito comum essas pessoas entrarem em desespero, entrarem em olha, tem um nome moderno, burnout para isso, né? Eles entram entram em, tem algum tipo de crise de pânico, então eu já vi muita coisa, tá? Assim, nesses momentos de crise, e é ideal que esses times sejam treinados aos poucos para que eles se tornem fortes, né? Dificilmente alguém se torna forte logo no primeiro evento. Se ele pega um evento de uma grande magnitude, isso é muito nocivo, às vezes traumatiza uma pessoa e tudo mais, né? Então a gente tem que sempre se preocupar com as pessoas e com o desenvolvimento delas, né? Como desenvolver os times para que eles estejam preparados para isso. E acabei. Dúvidas? Agora é com vocês. Pessoal, tô aqui. Bom, novamente, eu sou o Fernando Ortega Ferrazoli. Contem comigo. Tem meu e-mail lá também, que eu compartilhei com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem me perguntar aqui já, ou não tiverem com vergonha de perguntar também, tá tudo certo. Mas eu sou um cara de segurança e consigo responder aí a qualquer frente aí para vocês. Fernando, eu queria parabenizar, agradecer mais uma vez por estar aqui, você, a Pascoaloto, nossa patrocinadora. Ler aqui a Beatriz deixa um comentário falando que ela achou muito legal, que ela tinha muita curiosidade sobre o Red Team e o Blue Team. Legal. E eu aproveito essa linha já e eu te pergunto, em relação a, por exemplo, as inteligências artificiais que estão surgindo, as novas ferramentas, como que vocês estão lidando, principalmente com relação a vazamento de dados? A gente sabe que existem muitos dados sensíveis, existe muito perigo de vazamento. Como que vocês instruem as suas empresas a seguir? Olha, vazamento de dados, tudo começa na concepção da informação. Então, é ideal que, por exemplo,
quando você vai gerar o seu arquivo, ele já gere no modo sensível. Aí caso não e ele não consiga compartilhar. Caso ela precise compartilhar, ela deveria ter classificado isso no modo, por exemplo, compartilhável, vamos dizer assim, no modo normal. Então, ou seja, você já traz controles mínimos de classificação de documentos e é o começo. Ali não precisa de muita técnica, não precisa de muito investimento, é ali que começa. Na sequência, claro, aí você precisa ter vetores de DLP. Aí você tem que ter um DLP de rede, que analisa todo o tráfego da sua rede, por exemplo, se contém dados sensíveis, se contém dados de titulares, você tem que tomar cuidado. Se pode ser uma base de informação que você tem que tomar mais cuidado ainda. Então, e depois disso, né, você começa a aplicar isso em e-mails, garantindo que esses dados não saiam para fora. Tudo isso acontece com expressões regulares. Acho que todo mundo deve conhecer aquelas maravilhas, né, aquelas expressõezinhas chatinhas de fazer, né? Mas elas são muito efetivas nessas ferramentas. Então, expressões regulares, ferramentas de DLP, e essas ferramentas de DLP têm que ser aplicadas nos vetores corretos. Network, Endpoint, Microsoft Apps, por exemplo, que são e-mails, Teams e tudo mais, de ferramentas de collab, né, de colaboração. Esse seria o melhor caminho. Perfeito, muito obrigada. Acho que a Beatriz levantou a mão. Beatriz, perfeito. Oi, Beatriz. Pode falar. Oi, bom dia, gente. Primeiro, eu amei muito a palestra, o mini curso. É uma área que me interessa muito, eu sou de dados Legal. hoje, né? Mas, enfim, eu já tive muita vontade de ir para CyberSec, tanto que eu comentei que eu tinha muita curiosidade sobre o Red Team e o Blue Team, porque quando eu estava pensando se eu ia para CyberSec ou não, enfim, eu estava meio na dúvida. Eu cheguei a ver muitas vagas na Pascoaloto, né, porque eu moro em Bauru também. Então eu vi muitas vagas e era sempre assim, Red Team, Blue Team, e eu ficava, gente, mas não é isso, né? CyberSec? Eu pensava, né? E aí eu queria perguntar para você assim, hoje eu estou super feliz na minha área de dados, mas é uma curiosidade mesmo. Por onde você recomendaria começar? Uma pessoa que quer entrar na área de CyberSec, se tem algum curso específico? Como que seria isso, assim? Olha, não sei se eu passei ali uma hora, um slide que mostrava tipo uma trilha de carreira, tá? Eu montei aquela trilha até para as pessoas poderem saber o que elas precisam aprender para ser um cara que nem eu um dia, né? O que elas precisam trilhar para chegar lá. E existem caminhos mais curtos. Eu contei um pouquinho da minha história no começo, eu passei por, sei lá, networking, network security, uma série de áreas que hoje não são mandatórias. Hoje você consegue seguir um caminho, né? E existem certificações específicas para Red Team. Que legal. Existem para Blue Team, inclusive até linhas de estudo para isso, é super, super de boa. Mas o cara do Blue Team, ele estuda muitas ferramentas. O cara do Blue Team, ele é meio construído para um ecossistema. Por isso que ele é tão especial. Porque imagina assim, ele vai para uma companhia que nem a Pascoaloto. Ele tem que estudar, por exemplo, um firewall de marca tal, que ele precisa conhecer. Ele precisa conhecer um proxy de marca tal. Então, ele começa a ser meio que moldado para um ecossistema. O legal é que quando você é moldado numa empresa grande é que você usa esses caras de mercado. Então, você é mais portável, vamos dizer assim, até para outros ecossistemas. Agora, quando você usa marcas menos não tão largamente utilizadas, aí você já fica um pouco mais restrito, porém os conceitos são os mesmos, tá? Assim, não muda nada. Você fala assim, eu uso a marca tal e vou usar a marca tal. Muda o conhecimento que eu tenho que ter? Não, de verdade não. Tá, uma política é uma política, é tudo igual, tá? As expressões regulares são as mesmas, a diferença é meio olhar. E um não é mais importante que o outro. Tanto o Blue quanto o Red, ambos são extremamente relevantes nas companhias. Não dá para viver sem nenhum deles. Tanto é que eles custam igual, tá? Eles se completam, né? Pelo que eu entendi da sua explicação. Eles se completam. Não dá para viver precisa sem. do outro, Um precisa do outro, é isso mesmo. Então, assim, legal. vai de aptidão, tá? Vai de aptidão. No meu tempo, tá? Eu tinha que ser os dois.
Assim, não tinha essa divisão, não tinha, os times não eram grandes. Então, historicamente, na minha história, eu era um cara standalone crescendo nessas cadeiras. Mas hoje, os times aumentaram, até porque as massas de ataque cresceram muito e tudo mais. Então, essas especializações foram mandatórias e até porque o ecossistema também cresceu. Mas, assim, todas elas são extremamente legais e importantes. Eu não consigo nem falar o que eu gosto mais, assim. Eu gosto de tudo. O segredo é estudar, né? Só isso. É só isso. Nada mais. Obrigada. É isso. Obrigada. Conte comigo. Tem meu e-mail lá, meus contatos. Precisando de qualquer dúvida aí, tô por aqui. Legal, obrigada. Lívia, acho que é Temos isso, né? algumas perguntas aqui no chat. O Gabriel perguntou qual é a sua opinião sobre a área para júnior. Eu vejo muitas vagas de trabalho, mas em compensação me parecem vagas falsas. Olha, vaga falsa. Bom, existem algumas empresas que fazem prospecção, mas não quer dizer que sejam falsas. É que é muito difícil contratar um júnior, porque você acaba entrando num ecossistema já rodando, né, funcional, não under construction, né, não em construção, já funcionando, e, e aí eles te exigem uma série de habilidades. Isso é ruim, tá? O ideal é que você entre numa empresa que você tenha sempre um mentor que possa te ensinar e tudo mais, né? Aqui na Pascoloto a gente faz assim, eu vou trazer esse slide de novo, até para mostrar isso aqui rapidinho, quer ver? Isso aqui é legal. Vou trazer isso aqui porque a gente estava falando disso, então vou voltar aqui, ó. Esse aqui, ó. Por exemplo, ó, você vê vagas de entrada aqui, entry level, tá vendo aqui, ó? Aí, todas essas vagas sempre tem um mentor. Não adianta você entrar numa vaga dessa se você não tem uma pessoa que te oriente de como se portar num ecossistema desse, do que fazer e tudo mais, né? Até porque são ambientes muito sensíveis. Então, na linha de CyberSec, que é aqui para baixo, né, quando você falou júnior, tanto faz, CyberSec ou InfoSec, tá? Mas são segmentos diferentes. E ambos os segmentos, independente da especialização, chegam na minha cadeira. É isso que é legal também, tá? Não quer dizer que não é porque eu sou especializado aqui ou aqui que eu não possa ser um CISO como o Fernando, por exemplo. Vocês podem, tá? Qualquer um deles, qualquer pessoa consegue. Ela pode também ser um DPO, se ela quiser, ela pode ser um diretor, pode ser um head, pode ser um gerente, pode ser um coordenador, pode ser um Purple Team especialista. É que se seguiu nessa linha aqui, daqui para cá é difícil, tá? Por isso que elas são segmentadas. Eu monto esse diagrama até para ajudar as pessoas a seguirem um caminho para não ficar perdendo tempo, né? Pô, vou ficar estudando esse e quero vir para cá. Pô, tô no lugar errado. Ah, vou estudar esse e quero vir para cá. Tô no lugar errado. Mas para otimizar o crescimento, né? Eu diria assim. Mais nessa linha. Mas Perfeito. tem muito, E vai ter outra, muita vaguinha que decepciona mesmo, mas não desista, tá? Continua estudando e vai dar certo. o outro comentário é do Michel, ele falou que não sabe se você pode comentar, mas que não Uhum. custava tentar, sobre o que aconteceu na Pascoaloto, sobre o ataque mais recente, como e o que aconteceu e qual foi a forma de solução que vocês encontraram para o problema. Olha, incrivelmente, não foi um ataque de grande magnitude e nem foi uma parte grande, nada, foi pequeno. O que pega é que em qualquer ataque cibernético, você precisa ter uma, um plano de resposta para o mercado, e também um plano de resposta forensic para tudo isso. Forensic é uma análise muito profunda do que aconteceu. E para isso você meio que desliga a rede, para por um tempo, não transporta, gera relatório, o ambiente fica intocado. Então, por menor que esteja, você precisa passar por um processo desse. Então, a parte mais chata de um ataque não é o ataque, é o pós. Porque o pós tem uma série de relatórios, uma série de anúncios que você precisa fazer para que todos os seus clientes e o ecossistema fique tranquilo que está tudo bem.
Mas assim, depois do nosso incidente, a Pascoaloto já investia muito em segurança, muito. Mas hoje ela é uma empresa que investe muito mais. O legal é que nós evoluímos ainda mais os nossos investimentos e trouxe aí uma fortaleza ainda mais robusta aí. Hoje a Pascoaloto é uma empresa modelo de segurança. Se você olhar um banco grande, é de mesmo nível. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas Perfeito. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Mais alguma consideração para o Fernando? Passo a palavra, então, para o professor João Pedro Albino, nosso coordenador do Linda. Fernando, muito obrigado pela sua explanação. olá, João. Foi um minicurso fantástico, né? Você trouxe aí, desde o início até o final, todo o processo, né, de segurança. Obrigado por trazer a sua experiência, principalmente, para o nosso evento. Então, em nome do grupo de pesquisa, né, que é o Linda, agradeço a sua participação novamente, agradeço a Pascoaloto ter colaborado com a gente, né, nesse sentido de trazer a experiência dela e a sua, principalmente, para o nosso minicurso. Realmente, a sua participação abrilhantou os nossos minicursos de uma maneira, assim, muito grande. Então, eu agradeço, né, e espero contar com a colaboração sua nos próximos eventos que a gente tiver falando sobre segurança, que é a sua área, que a gente percebe que é a sua especialidade mesmo. Tá? Muito obrigado. João, conte sempre com a Pascoaloto, conte comigo e, traduzindo, conte conosco, tá? A ideia é fomentar a segurança para toda a comunidade, para o ecossistema, é importantíssimo para nós. Sim, para nós também foi muito importante. Muito obrigado, Fernando. Forte abraço. Obrigado a todos. Obrigado. Com um movimento de indivíduos, de inovação e de criatividade. Obrigada, ótimo dia a E é todos. através desse movimento Tá que bom, nasceu tá uma logo. revolução que está mudando o segmento. Tudo começou com a nossa vontade de fazer parte da solução da vida das pessoas, empresas e comunidade. Por meio de tecnologia e soluções inovadoras, iniciamos a missão que mudou para sempre nossa interação com o mundo. Uma revolução que continua a inspirar, desafiar e se enraizou na forma que nos comunicamos com os nossos clientes. Na nossa jornada, não apenas acompanhamos as mudanças, mas construímos pontes entre empresas e consumidores. Cada produto, cada serviço, cada pessoa é uma peça fundamental do nosso compromisso com a excelência e a transformação. Pascoaloto, somos parte da solução.